própolis. Nós vamos falar de própolis, mais precisamente própolis verde. Mas para a gente chegar no própolis verde, a gente pode falar se existe outros tipos de cores de própolis também. Vamos falar um pouquinho do própolis? E a gente convidou ele, que é expert no assunto, a gente estava morrendo de saudade para falar de cuidados com a saúde, com a natureza. Então, nada melhor do que Clidenor Paz, que já se encontra aqui, que é o fitoterapeuta maravilhoso, que vem para o nosso programa para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito dos benefícios do própolis verde. Assim como tudo na vida, né, tem os prós e os contras, mas a gente também tem que entender, porque tem gente que só segue as dicas e simplesmente cumpre a risca ou não essas dicas. E muitas vezes não procura um profissional. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter cuidado para procurar o profissional certo. Por isso que mesmo que a gente goste do assunto, a gente traz sempre um profissional, um especialista para conversar com a gente e dar as dicas certas. Porque os benefícios são excelentes. Porém, muitas vezes o ser humano coloca aquela plantinha, né, ou aquele item que a abelhinha traz, que a abelhinha cria e joga fora. Sabe como? Fazendo uso de forma errada. E é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sempre dou como exemplo a questão do chá verde. Todo mundo chama o chá verde de vilão. Mas será que o vilão dessa história não é você, não? É porque às vezes é você quem faz com que o produto perca a qualidade e a eficiência dele. E na verdade ele vai continuar lá, fazendo muito bem, obrigado, para quem sabe usar o produto de forma certa. A gente tem que ter muito cuidado. Não fala que na medicina é assim? A dor que você sente é diferente da dor que o outro sente. O remédio que você toma é diferente do remédio que o outro toma. Às vezes, você vai comer algo e não te faz bem. Para o outro, nossa, faz um bem grande. Mas tudo isso são os cuidados que você tem que ter e as dicas de especialistas realmente que estejam a par do assunto, que entendam o assunto. Vamos conversar com ele? Tudo bem, meu querido? Bom prazer dia. estar recebendo você aqui de novo, coisa boa. É um prazer estar de volta e estou sempre à disposição. E pra gente é sempre uma honra. Estou aqui dando uma olhadinha. Muitas pessoas dizem, existe própolis verde? Existe, Vanusa, própolis marrom? Própolis vermelha? Bom, se existe ou não existe, nós vamos saber agora. E vamos conversar com ele. Clidenor, própolis sempre muito bem falado. Muitas pessoas trazem as informações e quando a gente menos espera, tá todo mundo apreciando. Sim. Parece que vira moda. E a gente tem que falar seriamente sobre esses produtos, né? Existe essa tendência, né? A gente fala sobre um assunto e de repente está na moda, todo mundo está utilizando e realmente sua dica é importante, né? A gente tem que ficar atento com o uso que a gente faz do que está na moda também. Isso. Vamos então falar de própolis. Explicar para quem está em casa o que é própolis e se realmente ela tem essa questão das cores. Certo. Nós temos 3 principais produtos Sim. que vêm da produção das abelhas, né? A gente vai ter a própolis, a gente vai ter a geleia real e a gente vai ter o mel. São os 3 principais. São produzidos pelas abelhas a partir do que elas extraem das flores, né? Então a gente vai ter, sim, 3 tipos de própolis. A gente vai ter a própolis marrom, a própolis vermelha e a própolis verde. E elas vão ser definidas pelo tipo de flor que é utilizada para produzir essa própolis. Então, a própolis marrom é a própolis mais comum, que a gente não vai ter necessariamente uma origem dessas flores. A gente vai ter a própolis vermelha, que vai vir de uma planta que chama rabo de bugio. Não é muito comum aqui, a gente não é muito comum para a gente, que vai produzir a própolis vermelha. E a gente vai ter a planta que chama alecrim do campo, que é uma planta do gênero Bacharis. E é uma planta nativa do Brasil. E as abelhas vão lá, vão tirar o pólen dessa planta e vão produzir o própolis a partir dessa planta. E aí ela vai ter uma cor esverdeada. E essa cera realmente vai ser verdinha? E as ceras, elas ficam dessa cor? Do vermelho? Sim, marrom, elas alteram um pouquinho a cor também. Pronto, então vamos lá. Se o própolis dessa abelha vem colhida do alecrim, o que a gente pode falar a respeito do... Hoje nós vamos estar falando do própolis verde. Ele tem vários benefícios e eu gostaria que você falasse sobre os benefícios e que a gente pudesse alertar as pessoas. Por quê? Porque tem gente que tem problema de alergias também e sim, às vezes faz bem para algo, mas pode não fazer bem para uma outra situação do organismo dessa pessoa. E é importante falar sobre o assunto, porque por mais que seja natureza, sim, ela está aí
mas você tem que ter muito cuidado. Algumas até mais do que outras, né? A composição do própolis vai ser de resinas, bálsamos, óleos essenciais, mas vai ter também pólen. Né? Então, se você tem alergia a pólen, você pode ter alergia ao própolis. Se você tem alergia a mel, você pode ter alergia ao própolis. A gente ainda não definiu muito bem qual a dose para ser utilizada de própolis. Né? Você vai ter duas apresentações principais, que é o extrato de própolis, que aí, normalmente é feito em álcool, é diluído em álcool, e vai ter ele em pó, que aí você pode ter as cápsulas de própolis. E a gente não entendeu ainda muito bem qual a dose adequada. Né? Você vai ter pesquisas dizendo para tomar 200, 250, 300 miligramas, 1 ou 2 vezes ao dia, principalmente quando se tem o pó. Né? E já tem algumas pesquisas no Brasil, acho que as empresas começaram a se atentar, então as empresas que produzem a própolis estão começando a patrocinar pesquisas. Né? Normalmente quem faz pesquisas para produtos que não estão na indústria, na grande indústria farmacêutica, são as universidades. Mas as indústrias que produzem mel e que produzem própolis começaram também a se atentar para isso. Então, durante a pandemia, já começou a se ter, por exemplo, pesquisa de própolis para tratamento do SARS-CoV, da Covid. Né? Eu tive acesso ao artigo que a gente chama de pré-print, ele não foi publicado, mas tem uns resultados interessantes. Se sair depois for publicado. Dizem que os benefícios são excelentes, são muitos os benefícios, principalmente da própolis verde. O que a gente vê relatado, muito relacionado à própolis vermelha e marrom, tem mais a ver com cicatrização, com inflamações. Sim. Já a própolis verde, ela parece que tem benefícios maiores. Elas compartilham algumas ações, mas tudo indica que a própolis verde realmente vai ter propriedades a mais. Né? E aí a gente vai ter propriedades antifúngicas, bactericidas, antivirais, também tem se pesquisado isso, anti-inflamatórias e para cicatrização. Então ela é tanto utilizada para uso interno, como pode ser utilizada para cicatrização em feridas, na pele. Por que o própolis verde dizem que ele é tão bom para a questão do estômago e até rins? Por exemplo, a questão do próprio H. pylori, né? Dizem que a utilização de forma correta, com especialista, um profissional da área lhe indicando, pode trazer benefícios assim. É importante a gente falar que esses produtos não são produtos que você encontra um remédio X na farmácia e você vai tomar ele por tantos dias, vai parar e ele vai trazer um benefício imediato. É um produto, assim como qualquer outro produto natural, que vai ter uma longa duração na verdade, vai ter um longo tempo para poder trazer esses benefícios, né? Todo medicamento, todo tratamento precisa de um tempo para fazer efeito. Então, a gente precisa definir qual a causa, e aí tem um diagnóstico médico, para que a gente possa definir o tratamento adequado para essas circunstâncias. As pesquisas normalmente vão durar de 4, 8, 12 semanas, depende da patologia que está sendo estudada, mas precisa sim de um tempo para obter resultados. Por que o própolis, segundo informações, também não sei se é verdade ou não, um mito, a gente vai saber agora. É verdade ou mito que o própolis alivia dores, artrites? Não tem muitos ensaios clínicos sobre isso. Aí a gente vai para um ramo que a gente chama etnobotânica, etnobiologia, e a gente começa a entender os usos populares e tradicionais que são feitos das substâncias, ou de plantas. E aí, no caso, o própolis, apesar dele ter uma origem lá da planta, ele não é um fitoterápico, ele não é um produto de planta, né? Ele é um produto animal produzido pela abelha, né? Então, ele vem da planta, porém é uma cera. É uma cera. E aí a gente tem poucas pesquisas, né, a respeito. O que a gente pensa? A gente sabe que ela tem potencial anti-inflamatório e aí faz essa ligação. Como ela tem propriedades anti-inflamatórias, ela pode ter ação sobre dores, já que ela pode reduzir a inflamação. Pois é, e aí fica aquele chama de que os produtos naturais eles vão estar sempre com aquele cuidado, né? Que você tem, que ainda não foi pesquisado, ainda não chegou a uma conclusão. Até mesmo porque quando chegam essas conclusões e que eles vão para os laboratórios e que chegam até as farmácias, com certeza eles já chegam, muitas vezes, dependendo
dos benefícios com valor lá em cima, né? Porque produzir ciência, na verdade, é muito caro. Produzir um medicamento é muito caro. Fazer grandes ensaios clínicos, e aí a gente diz que tem a fase 1, 2 e 3 desses ensaios clínicos, é muito caro. É tanto que no Brasil só existe um medicamento fitoterápico, que é a erva baleeira, que é o Axeflan. É o único brasileiro. E é uma pomada para dores musculares, que foi produzida a partir da erva baleeira. Né? E é do laboratório Ache. Só que foi muito caro para produzir, são milhões. E essa erva baleeira é o quê? Ela é uma planta da restinga, das áreas mais perto da praia, que tem propriedades anti-inflamatórias, sim, comprovadas, e esse medicamento é muito vendido, e tem ano que ele é mais vendido do que o diclofenaco, por exemplo, na Europa. E aí tem um preço mais elevado porque foi muito caro para ser feito também. Verdade, né? Para encontrar todos esses benefícios. E aí tem que patentear, e patentear a natureza é muito difícil. Você vai ter vários elementos e várias propriedades, é muito difícil fazer isso. Então não chama muito a atenção da indústria. Você, como profissional dessa área, que cuida da saúde das pessoas através da própria natureza, o que dizer a respeito do própolis? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Normalmente ter cuidado com alergias, aí quem tem alergia a pólen, quem tem alergia ao mel, ter cuidado com a utilização do própolis. Ele vai ter uma apresentação no extrato, né? Quando você compra na farmácia, você vai ter aquele spray. Eu já não gosto tanto do spray, porque você não sabe a diluição que é feita, né? Então ele está diluído e às vezes você tem lá spray de própolis com romã e aí tem lá aroma artificial de romã ou aroma de gengibre e não a romã mesmo, né? E aí nesses casos eu prefiro indicar o extrato de própolis, e aí normalmente ele vem em gotas, e aí você vai tomar em gotas por dia, tantas vezes por dia, durante um determinado período, né? Agora me diz uma coisa. A própolis com álcool e sem álcool, qual a diferença? E a qualidade, a duração desse produto? O álcool ele é um solvente, um diluidor, e ele é um conservante também. E na verdade o próprio própolis e o mel, eles têm meio que um prazo de validade indeterminado, né? Eles duram muito na verdade. O álcool a gente tem que ter cuidado para quem está fazendo uso, porque tem problemas gástricos. Então, às vezes você vai tomar o extrato de própolis e sentir irritação porque ele foi diluído em álcool. E aí tem outras diluições também. Você consegue encontrar outras diluições na farmácia. Inclusive tem sem álcool, né? E tem sem álcool e tem cápsula em pó também. Muito bom. Aquela história de dizer, não, pode tomar até 6 meses. Tem que ter muito cuidado, né? O uso prolongado sempre tem que ser com cuidado, sempre. Até porque existem indicativos que o própolis pode agir sobre a imunidade. E aí a gente não quer ficar trabalhando sobre a imunidade, fazendo uma imunomodulação durante 6 meses. A gente pensa em um período em que a gente quer reforçar a imunidade da pessoa. Bom, e para informar mais ainda quem está em casa, se caso a pessoa tiver dúvida, que procure um especialista. Sim. Nós estamos com um aqui, que é o nosso querido Clidenor Paz, que é fitoterapeuta, um grande profissional, que tem várias histórias com esse mundo aí da natureza, e é interessante que você procure um profissional que esteja habilitado verdadeiramente, né? É importante para que você receba as orientações adequadas para o seu caso, para que você não incorra em riscos desnecessários e entenda realmente qual o melhor tratamento para a sua condição. Mas independente de qualquer coisa, o que mais chama atenção é a questão alérgica, né? Alergias são muito graves, podem ser muito graves. Dependendo de onde você estiver, se você não tiver o cuidado adequado, uma alergia pode levar a óbito, né? Então você tem que ter muito cuidado com o que está sendo utilizado. Se você quiser mais informações sobre o assunto, basta só você entrar em contato com o Clidenor. Vai aparecer aí na telinha o Instagram dele e ele vai reforçar o Instagram. O Instagram é Clidenor Paz, provavelmente você só vai encontrar a mim com esse nome, né? E estou à disposição, pode mandar pergunta lá no direct que eu estou à disposição para responder. E a gente fica muito feliz toda vez que a gente convida você, que você está aqui trazendo essas informações tão necessárias, e a população verdadeiramente sabe que a natureza ela permite essa saúde chegar até nós. Agora você tem que saber como utilizar para que você não venha prejudicar muitas vezes o que a natureza está dando de presente para a gente, né? Sim, com certeza. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço.